Começa agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Que as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Dileto e amado ouvinte, iniciemos nossa semana de atividades com o olhar voltado para nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós queremos e devemos configurar nossa vida sempre. Nós nascemos com um temperamento que não muda, que vai nos acompanhar até o final de nossas vidas, pois a humanidade ela é feita de um mosaico de temperamentos. Os temperamentos precisam ser diferentes para facilitar esta integração social, familiar das pessoas. Não teria sentido se as pessoas fossem todas iguais, com o mesmo jeito de ser. Por isso, o Criador nos dotou de temperamentos diferentes. E aqueles que possuem um temperamento mais exasperado, nervoso, briguento, têm que buscar no Espírito de Deus uma força necessária para compreender o seu temperamento e não se tornar no dia a dia vítima dele. Enquanto que o caráter, isso é mutável. Nós podemos mudar o nosso caráter. Com a graça de Deus, tudo pode ser mudado na nossa vida. Aqui temos a compreensão do que seja realmente a conversão. Converter é mudar o caráter, deixar o caráter ruim e assumir e formatar um caráter novo. Isso é possível através da configuração que nós fazemos a nosso Senhor Jesus Cristo, da amizade que nós vamos constituindo ao longo da nossa vida com Jesus. Jesus é o bom amigo que nos enche de surpresa a cada instante. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é casto, ele é pobre, ele é obediente. Jesus é sempre o mesmo, mas Jesus é de uma dinâmica constante na nossa vida. Quando nós nos abrimos a esta amizade com Ele, nós vamos vivendo esta perfeição, esse caminho de perfeição com Ele perenemente. Quando nós compramos um computador, ele vem desformatado. Ele está pronto para ser usado, mas precisa você formatar. Precisa colocar nele os aplicativos, os programas que você vai usar, que vão te ajudar no seu trabalho, naquilo que você deseja desta máquina. A nossa conversão é um pouco isso. Eu tenho que me apresentar a Cristo com meu Winchester vazio, com a minha configuração desprogramada, para que nele eu seja programado. E os grandes aplicativos, os grandes programas que Deus vai plasmando dentro de nós quando nós nos decidimos por Cristo são as virtudes. Essas são as grandes indicativas da nossa vida, as santas virtudes. Por isso precisamos estudar o catecismo, precisamos conhecer as virtudes e tomar posse delas, porque são elas que vão dar o tom, a velocidade da nossa vida espiritual neste mundo e do grau de amizade nossa para com Deus. Tudo isso se reveste em caridade, em amor em nossas vidas. Configurar-se a Jesus é a nossa missão constante. Daí que Jesus fala sempre para nós vigiar e orai para não cairdes em tentação, pois nós temos a tentação de fugir dele e de começar a configurar a nossa alma aos prazeres deste mundo, às coisas medonhas da vida, de levar a nossa vida a uma unidade com as coisas macabras, estranhas que o mundo nos oferece. O cristão, na luta contra o mal, orando sempre, pedindo, como no final do Pai Nosso, livrai-nos do mal, ele vai
configurando, pouco a pouco, a sua vida ao jeito de ser de Jesus. Jesus é manso, Jesus é firme, Jesus é orante, Jesus é caridoso, Jesus é amor. São essas categorias tão bonitas da vida de Jesus que se tornam imperiosas na nossa vida. Precisamos ter esta disponibilidade de alma, de coração, para sermos configurados a Ele. Isso dói? Sim, dói um pouco, porque à medida que eu progrido na minha configuração a Cristo, eu vou progredindo também na minha vida espiritual. E aí você precisa tirar esses excessos do seu caráter. Você tem que renunciar a certas vaidades, a certas manias, ao jeito de ser no meio dos pagãos, ao jeito de ser na oração. Você passa por um processo de cura, de restauração, de renúncia. A palavra muito empregada aqui é a renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar às coisas antigas, às coisas velhas, para que você se torne uma pessoa nova, configurada a Jesus. Vamos fazer isso? Vamos examinar a nossa vida e ver onde nós temos que mudar, desconfigurar-se o ser antigo, para que uma nova formatação em Cristo aconteça na nossa vida através da inserção das virtudes dele em nós. Quero partilhar com você a palavra de Deus nesta manhã abençoada de segunda-feira. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se tu quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Olha aqui, palavra acertada para mim e para você nesta manhã, porque nós ainda somos essas pessoas às vezes encorujadas, amarradas às coisas. A gente quer seguir Jesus, mas tem alguns momentos que a gente não quer andar com Ele, porque Ele desconcerta a nossa vida. Aí é quando você às vezes não é uma pessoa boa dentro da sua família, dentro da igreja. Você é aquela pessoa fofoqueira, maledicente, aquela pessoa com pensamentos estranhos, agarrada à mundaneidade, às coisas, ao pecado, à fama, aos elogios. Toda essa gama de miséria que nós temos às vezes orbitando na nossa vida são estes patrimônios nauseabundos que Jesus critica na vida do jovem rico. Os bens dele aqui não são apenas os bens do jovem rico, que faz parte do seu arcabouço de propriedade, nada mais são do que essas realidades nas quais ele era apegado. E nós, como cristãos, devemos fugir delas, fugir dessas realidades que me prendem. E nós configuramos a nossa vida a Cristo, entrando, mergulhando nele. Vamos imaginar Jesus como uma piscina cristalina de amor, desta água pura que nós precisamos mergulhar nesta piscina para que ela nos purifique. E aí você precisa ir lá para o Antigo Testamento, já no povo judeu, sentir a latência, aquela propulsão deles para o futuro em vista do Messias que ia chegar. Entrar nesse clima dos profetas. Nós vamos viver isso no advento, no final do ano, na liturgia, que vai nos inserir no mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, no mistério da sua vida pública, dos seus milagres, depois no mistério da cruz, doloroso e triste, para nos tornar homens e mulheres livres. Por fim, o mistério da ressurreição e o Pentecostes, que renova a nossa vida no amor dele. Pensemos nisso, prezado ouvinte. Comecemos a nossa semana com o desejo de ser cristão para valer. Não esse cristão molenga, esse cristão afeito às coisas do mundo, que quer acender uma vela para Deus e outra para o diabo.
Vamos ser cristãos de verdade e consagrar nossa vida, todo o nosso ser e o nosso corpo a Ele profundamente. Te convido a orarmos. Pai de bondade, nós te adoramos nesta manhã bonita. Dai-nos a graça da inserção no oásis do teu Filho Jesus. Cura, Senhor, o nosso temperamento exasperado, indominável, que nós não temos capacidade de dominar. Cura, Senhor, o nosso caráter, configurado muitas vezes às coisas do mundo. Cura-nos, Senhor, a falta de fé e o medo de dizer: eu sou de Jesus, o teu Filho amado. Pai Santo, derrama sobre mim, sobre o ouvinte que me escuta, sobre os doentes e os que sofrem, os que andam tristes e desanimados, a força do ressuscitado que nos enche com a graça do Espírito Santo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.